Na política, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, negou a liberdade a dezenas de condenados que recorreram à corte para se livrar da cadeia nos últimos 2 anos. Esse levantamento, feito pela Folha de São Paulo, é mais uma má notícia para o ex-presidente Lula, Caio? Como é que você avalia? É uma má notícia para o ex-presidente Lula, mas ainda há toda uma expectativa para a votação que vai acontecer daqui 2 dias, no 4 de abril, no Supremo Tribunal Federal. A ministra Rosa Weber, para você que está com a gente com imagens pelo YouTube, está aí na tela, uma senhora muito elegante, é alvo agora de todas as atenções, desde os últimos dias, de toda a imprensa, de grande parte da população brasileira também. O pessoal que pensa um pouco, tá na expectativa em cima dela, porque presta atenção nessas palavras, que são da própria ministra Rosa Weber, que eu vou ler. Abre aspas. O princípio da colegialidade leva à observância dessa orientação, ressalvada minha compreensão pessoal a respeito. Fecha aspas. Essa frase foi colocada na maioria das decisões tomadas pela ministra Rosa Weber em relação a habeas corpus que caíram nas mãos dela para ela mesma avaliar se dava ou não a liberdade, ainda que provisória, às pessoas que recorriam a esse direito. Traduzido para o bom português, o que isso quer dizer? Olha, eu vou negar mesmo contra a minha vontade pessoal. Eu entendo, talvez, até poderia entender que você, Edgar Piccoli, por exemplo, merecia a liberdade, mas de acordo com o que foi decidido aqui pelo colegiado. Dessa turma a qual eu faço parte, eu tenho que negar. Isso mostra o quê? E ainda de acordo com o que você falou agora para chamar esse assunto, um levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo, publicado nessa edição de segunda-feira, hoje, 2 de abril de 2018. 58 pedidos de habeas corpus caíram na mão da ministra Rosa Weber desde o último entendimento do STF sobre a possibilidade de execução de pena ou não a partir da segunda instância. Isso aconteceu em 2016, a gente vem falando, não só nós do Morning Show, mas todo mundo vem falando bastante tempo. Desde lá até agora, 58 pedidos caíram na mão dela. E na maioria desses pedidos, tipo, ministra, por favor, eu quero a liberdade e tal, julga aí. Ela vira e fala, olha, apesar de eu querer te dar liberdade, eu não posso, porque em 2016 meus colegas entenderam que não. Desses 58, 57 foram negados. Apenas um caso, a ministra Rosa Weber, mesmo com o entendimento de 2016, canetou o seguinte: não, essa pessoa pode ir embora para casa. Foi o caso de uma mulher que foi pega roubando alimentos em uma igreja aqui no interior de São Paulo. E aí, diante da irrelevância do caso, era um valor muito pequeno, pouco mais de R$150 em alimentos, e também a mulher está assaltando uma igreja, a Rosa Weber liberou. Vamos ouvir a sonora, as próprias palavras da própria ministra Rosa Weber. Tem aí, Bruno, um vídeo da Rosa Weber? Quando ela falou em 2011, só um pouquinho, Bruno, em 2011 ela foi sabatinada. Os outros ministros, para aceitarem ela no Supremo Tribunal Federal, perguntaram... Senadores, foi no Senado, não? Foi no Senado? Isso, no Obrigado Senado, pela correção. sabatina no Senado Federal. Obrigado pela correção, Arcon. Os senadores, então, portanto, sabatinaram a Rosa Weber, falando várias perguntas, vamos ver se a gente aceita ela ou não. E aí uma das perguntas era, o que a senhora entende sobre execução de pena? Não, mas olha só, ela foi sabatinada em 2011, como todos os indicados pelos presidentes da República são, ao serem indicados para o Supremo. Aí é um julgamento dentro do Supremo Tribunal Federal, em que ela manifestou posição contrária à posição manifestada lá em 2011 na sabatina. Então isso foi de 2016. Em que ela se mostrou simpática à tese de que sim, pode prender um réu condenado após decisão de segunda instância. Mudou o entendimento. Mudou o entendimento. Tá, então vamos ouvir. O Arcon tá bem afiado porque foi até um material que ele me indicou e ele deixou pronto hoje no Jornal da Manhã, também já se tratou desse assunto. Vamos ouvir as palavras da própria Rosa Weber. A mim, senhora presidente, causa enorme dificuldade ultrapassar barreiras temporais e partir para soluções que envolvam a privação da liberdade, ou seja, a retirada do tempo dos indivíduos, sem que pelo menos tenhamos, dentro do que o nosso sistema processual penal assegura, uma decisão transitada em julgado. Bom,
O que isso significa nesse momento e o que isso tem a ver com o Lula? Para concluir todo esse pensamento. A ministra Rosa Weber, pessoalmente, ela é uma fiel escudeira daquele pensamento da presunção da inocência. Ou seja, até que se prove o contrário, todo mundo é inocente. Até transitado julgado, até a última instância. Transitar em julgado no jurídico quer dizer, olha, não tem mais recurso, acabou. Ela acredita que a pessoa tem que ser mantida em liberdade. Porém, em 2016, os ministros do STF votaram de que depois de julgado em segunda instância, a pessoa já pode ser presa. Contra a vontade da ministra Rosa Weber, ela vem votando de acordo com o entendimento do STF. E esse levantamento da Folha de São Paulo mostrou que dos 58 casos que caíram para ela analisar, 57 ela votou contra a vontade pessoal e de acordo com o entendimento de 2016. Por que isso tem a ver com o Lula? Eu estaria preocupado se dia 4 de abril o meu pedido de habeas corpus estivesse no plenário do Supremo Tribunal Federal, sabendo que a gente tem uma possibilidade de 5-5, são 11 ministros. Quem vai ser o fiel da balança nesse momento? Quem é que está talvez ainda numa incógnita? É a própria ministra Rosa Weber. Então, o que tem a ver com o Lula está nas mãos de uma mulher que tem votado, mesmo contra a vontade pessoal, de acordo com o entendimento de 2016. Nessa linha de raciocínio, Lula vai ter o habeas corpus negado.